Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, como é que vocês estão? Vamos lá para a nossa aula de hoje. A gente está estudando o livro O Pequeno Príncipe, né? A gente fez comentários sobre o capítulo 1 e 2 e agora a gente chegou no 3. No capítulo 3, o Pequeno Príncipe e o aviador, né, estão conversando. E, de repente, o Pequeno Príncipe fazia muitas perguntas. O Pequeno Príncipe é muito curioso. Você vai perceber durante o livro que, por onde ele passa, ele faz muitas perguntas, né? Típico de criança. Criança pergunta muito. Tem uma fase na vida das crianças que tudo para elas é por quê? Por quê? Por quê? E o Pequeno Príncipe também não fica atrás, né? E aqui eles estão conversando sobre o avião, que o astronauta caiu, né? O avião dele caiu e eles estão conversando sobre isso, tá? Aí ele pergunta pro aviador, que coisa é isso aí? Aí o aviador fala para ele, não é uma coisa, isso voa, é um avião. É o meu avião. Aí o Pequeno Príncipe pergunta para ele assim, uai, quer dizer então que você também caiu do céu? Aí o aviador fala que sim, né? Aí o Pequeno Príncipe diz que isso é muito engraçado e começa a rir. E o aviador, por já ser um adulto, né, fica meio irritado porque que o Pequeno Príncipe tá rindo, né? Ele tá rindo porque ele achou engraçada a coincidência dos dois terem caído do céu, né? E de um determinado momento, o Pequeno Príncipe pergunta para ele assim, você vem de outro planeta? Perdão, o aviador pergunta para ele, você vem de outro planeta? Mas o Pequeno Príncipe não respondeu nada, né? Apenas ficou balançando a cabeça, tá? Chegamos nessa parte, tá? Olha os planetas aí. Existem alguns planetas que a gente já conhece, né? Que tem nomes, mas existem outros pequenos por aí, né? O Pequeno Príncipe, então, fala para ele assim, ó. Esse negócio seu aí, esse avião seu, não pode vir de muito longe, né? E começou a ficar viajando, olhando pro tempo, né? Aí o aviador diz assim, pensa assim, vocês devem imaginar como essa ponta de um segredo sobre os outros planetas me deixou intrigado. Por isso, me esforcei para saber mais das coisas. Aí ele começa a perguntar para ele, de onde você é, meu rapazinho? Como você chegou até aqui? Como é a sua terra? Para onde você pretende levar o carneiro? Aí o Pequeno Príncipe dá uma pausa, fica em silêncio e diz para ele assim, a melhor coisa que você me deu essa caixa é que de noite essa caixa vai servir para a casinha do meu carneiro. Aí o aviador fala para ele assim, com certeza, e se você for bem bonzinho, eu vou te dar uma corda, vou desenhar uma corda para você amarrar o seu carneiro e ele não poder fugir. Aí o Pequeno Príncipe fala assim, amarrar ele para quê? Que coisa mais estranha. Não precisa amarrar. Aí o aviador fala assim, mas se você não amarrar ele vai para qualquer lugar, ele vai sumir, ele vai acabar se perdendo. E o Pequeno Príncipe diz para ele assim, você acha que ele vai para onde? Aí o aviador fala para qualquer lugar, sempre em frente. E o Pequeno Príncipe termina falando assim, não tem problema, minha terra é muito pequena. Se ele for sempre em frente, ele com certeza ele não vai muito longe. Por quê? Porque é um planeta, né? A gente acredita, no decorrer do livro, que é um planeta bem pequeno, um planeta menor, né? E realmente, conversa vai, conversa vem. No capítulo 4, eles começam, né, a pensar... o aviador começa a pensar de qual planeta que o Pequeno Príncipe veio, que o amiguinho novo dele veio, né? E ele chega, assim, a acreditar que o Pequeno Príncipe é do asteroide B612, né? Esse asteroide só tinha sido visto uma vez por um telescópio e por um astrônomo turco. Na primeira vez que o astrônomo contou sobre esse asteroide, as pessoas não deram muito crédito para ele. Por quê? Por causa das roupas, dos trajes, né, que ele usava. E ele diz assim, os adultos são assim. Você já reparou? Não sei, você talvez seja criança, mas as pessoas dão muito valor, né, na aparência. Como que as pessoas estão vestidas.
Às vezes a gente chega numa loja, de como adulto, que já passei por isso, você não tá muito bem arrumado, você tá de chinela. Eu, por exemplo, vivo de chinela havaiana. E as pessoas olham meio estranho, né? Por quê? Porque os adultos são assim, né? Os adultos, tá? E ele faz essa reflexão. E, felizmente, para a reputação do astrônomo, um tempo depois, a demonstração desse telescópio, desse planeta, né? Ela foi aceita. E em 1920, consideraram que esse planeta B612 realmente existe, tá? Vamos adiantar? Por que o aviador conta essa história do B612 e deixa claro esse número? Por causa dos adultos. Os adultos adoram números, né? Quando você fala para os adultos que você tem um novo amigo, eles perguntam como é o som da voz. Eles não perguntam assim, que brincadeira que ele prefere, ele gosta de rir, ele dar gargalhadas, ele coleciona borboletas. Não, os adultos não perguntam isso. Os adultos perguntam logo assim, quantos anos ele tem? Quantos irmãos ele tem? Quanto que ganha o pai dele? Quantos carros ele tem, né? Porque os adultos são assim. Se um dia você fala para os adultos assim, nossa, eu vi uma linda casa de tijolo cor-de-rosa, janelas, pombos sobre o telhado, eles nem imaginam como é a casa, mas eles vão perguntar quanto que vale essa casa, né? Porque os adultos são assim, tá? Assim, se vocês disserem para eles, a prova de que o Pequeno Príncipe existiu é que ele era encantador, ele ria e queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro, já é uma prova de que essa pessoa existe, né? Mas eles vão dizer assim, mas se vocês disserem, eles não vão dar moral, mas se vocês disserem para eles, para os adultos, ele veio do asteroide do planeta B612, aí eles vão acreditar, né? Por quê? Porque é assim que são. A gente não precisa ficar com raiva dos adultos por isso, é só uma característica deles, né? Eles devem pensar assim que as crianças são muito tolerantes com qualquer coisa. Eles não, eles precisam pensar em números, tá? Mas aqui no final do capítulo 4, né, ele diz assim: é claro que nós que entendemos a vida, né, não ligamos para números. Criança não liga para número. Criança gosta de história, criança gosta de contos, criança gosta de conversar, né? Aí ele vai dizer assim para algum adulto: era uma vez um pequeno príncipe que habitava num planeta apenas um pouco maior do que ele, e que sentia necessidade de um amigo. Para os que entendem a vida, isso pareceria muito mais verdadeiro. Então, para quem realmente entende a vida, os sentimentos, as pessoas, só dizer isso que tá bom. Não precisa mostrar quanto que a pessoa ganha, quantos anos que a pessoa tem, quantos irmãos, quantos carros, tá bom? O que mais? E ele termina, né, o capítulo contando que ele era pequeno, o Pequeno Príncipe era pequeno, que o país dele também, o planeta dele também era pequeno, né? E que o Pequeno Príncipe não dava muitas explicações, tá? Na verdade, ele perguntava mais do que dava explicações. E é isso que aconteceu, tá? No 4º capítulo também, tá bom? Nós estamos estudando com calma, né? Espero que essa semana você leia o capítulo 5, o capítulo 6. Capítulo 5 e o 6, eles vão falar sobre os baobás. Muito legal esse capítulo, tá? Então, leiam. Já estamos quase na nossa época da nossa provinha, tá? Comecem a ler. A partir da semana que vem, a gente já vai começar a fazer alguns exercícios sobre o livro, ok? Espero que vocês estejam gostando e até a nossa próxima aula.